Irmãos, mais um vídeo para o canal, na graça de Deus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Meus irmãos, mais um bloco de vídeo aqui, de mensagem sobre Jesus, amém? E no vídeo anterior eu falei sobre o batismo de Jesus, João Batista, na capa de Jesus Cristo, e eu quero continuar. E o próximo capítulo é o capítulo 4 de Mateus. É muito forte, tremendo. Jesus serve como exemplo para cada um de nós. Como assim, Alessandro? Você vai ver que Jesus, hoje é a tentação de Jesus. E serve para nós, cada um de nós. É, Alessandro, um exemplo de ser seguido. Então a gente tem que seguir Jesus e até os passos dele. E ele escreveu na Bíblia Sagrada para a gente seguir, fazer essa leitura e aprender com Cristo. Eu quero contigo fazer essa leitura para você aprender. Talvez você está passando um deserto que você não sabe por que você está passando isso. E como você vai vencer isso. Jesus dá o exemplo. Ele coloca aqui a descrição para isso. E às vezes você passa ou já passou algum deserto na sua vida. E esse deserto tem um tentador, que é o diabo. E você vai perceber nesse vídeo, nessa leitura, que Jesus, depois que recebeu o Espírito de Deus, foi batizado, ele recebeu o Espírito de Deus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu quero fazer essa leitura com você, para não ser de mim, mas você entender o que está escrito na palavra de Deus. Olha só, está escrito. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O deserto é um lugar bom, meu irmão? É um lugar árido. Não tem água, não tem alimento, não tem nada. Não dá para você morar no deserto. Olha como que tremendo isso. É um lugar que não tem ninguém. Não tem uma árvore, uma vegetação. Deserto. É um lugar que tem poucos seres vivos. O deserto é um lugar árido. De dia é quente, não tem água. De noite, frio. Não dá para você morar no deserto. E o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. E muitas vezes, Alessandro, mas por que ele fez isso? O Espírito de Deus. Mas você tem que entender que o Espírito de Deus às vezes vai levar você ao deserto. Meu Deus, Alessandro, misericórdia. É, meu irmão. Talvez certamente você já passou algum deserto da sua vida. E não foi brincadeira. E eu quero continuar com você aqui a leitura. Mas por quê? O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Serve para você e para mim. Porque Jesus é o exemplo. Para ser tentado pelo diabo. Se você fazer a leitura, você vai compreender. Mateus 4, olha isso. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E havendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome, meu irmão. Ele estava com um ser humano aqui na terra. Como eu, como você. E chegando ele, o tentador, o diabo, o inimigo, perceba que você vai passar um deserto na sua vida, você já passou, e o diabo está nesse deserto. Alessandro, misericórdia, é isso. O seu deserto, se fosse até você passar o deserto, fome, sede, dificuldades, problemas, beleza. Mas ainda tem um diabo para te tentar. Está escrito aqui, meu irmão. Isso serve como exemplo. Aqui não está escrito só porque Jesus passou, não. É um exemplo para nós. E como que ele venceu? Você vai vencer esse deserto. E se você passar, você tem que pegar esse mapa aqui, ó, esse aprendizado com Jesus, essa chave, esse código, essa visão. Entenda como for. Mas você tem que aprender. Olha isso aqui. E chegando ele ao tentador, disse-lhe: se tu é filho de Deus, olha isso, manda essas pedras tornarem em pães.
Jesus era ou não era o Filho de Deus? Ele não é o Filho de Deus? Com certeza, Alessandro. E porque o diabo veio falar, você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome no deserto. Olha isso, 40 dias e 40 noites. Sem comer e sem beber. Você imaginou eu e você passar uma situação e o diabo vinha tentar você? Fala, você não é um servo do Senhor? Você não temente a Deus? Não crê em Deus? Você está passando por isso aí? Essa situação? Transforma aí, cadê a sua fé? Transforma aí. Dá uma reviravolta nessa situação, nesse problema seu aí. O inimigo às vezes vem tentar você no deserto. E você já está passando uma grande dificuldade. Deserto não tem nada. Não tem nada. E olha a resposta de Jesus para o diabo, para o inimigo. Você tem que aprender com Jesus. Jesus é o exemplo. Compreenda isso. Jesus responde o diabo. Você tem que fazer isso também. Sabe por quê? Porque olha o que ele fala aqui, ó. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alessandro, como é isso? Aqui Jesus está falando que ele teve fome. Jesus teve fome. 40 dias e 40 noites jejuando. Qualquer um de nós passar alguns dias em jejum vai ter fome, vai ter necessidade de comer. Mas Jesus estava num propósito. A palavra que sai da boca de Deus era espiritual, sobrenatural. E Deus já tinha dado esse propósito para Jesus. Ele ficar 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum, um propósito, um sacrifício. Ele não ia escutar o diabo só porque o diabo falou, você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus tinha poder para isso. Jesus era filho de Deus, ele é filho de Deus. Como você é um servo do Senhor. E às vezes o inimigo vem tentar você, para falar, você está no deserto. Que muitas vezes, meu irmão, o Espírito de Deus leva você no deserto. E você vai compreender, fica até o final, para você entender por que o Espírito de Deus leva você ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. E passar provas difíceis de entender. Mas no final você entende porque você passou por aquilo. E olha só, não só do pão viverá do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sobrenatural. Coisa de Deus é sobrenatural. É espiritual. O diabo aqui queria colocar, afrontar Jesus. E ele sabia que Jesus era filho de Deus e é. Mas por que ele veio tentar Jesus? Para Jesus quebrar o propósito com Deus. É forte isso aqui. É forte. Porque Deus já tinha dado o propósito para Jesus. Não quebrar. Continuar jejuando. E ele atentou Jesus ali. Não, transforma a pedra em pão. Queria enganar Jesus. Para Jesus esquecer do propósito que tinha com Deus. Porque a palavra que saiu da boca de Deus é espiritual, é sobrenatural. Para jejuar. E ele queria que Jesus quebrasse aquele propósito. E Jesus não podia quebrar o propósito de jejum. Então ele falou, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava com fome, ele podia transformar aquelas pedras em pães. Mas ele não fez, porque ele tinha um propósito com Deus. E ele não podia quebrar. Esse é o primeiro ensinamento. Você tem um propósito com Deus. E o diabo, a primeira coisa que ele quer que você faça é quebrar esse propósito. Forte, né? O que Deus preparou para você, ele quer quebrar. Ele quer desfazer. Então, às vezes, ele vai te afrontar. Ele vai te colocar num beco sem saída. Com palavras. Mas você não serve o Senhor. Está nessa situação, você serviu a Deus, está servindo a Deus e só piora a sua situação. Você pede e não recebe. Olha isso. Presta muita atenção, meu irmão. Às vezes você está no propósito, você está no deserto, você está sendo testado pelo diabo para você ver se você vai escutar a voz do diabo
ou a voz de Deus. É isso aqui a diferença. Escute a voz de Deus e não do diabo. Esse é o primeiro afronto do diabo para Jesus, para ser testado no deserto. Mas Jesus respondeu à altura. E o primeiro combate, Jesus derrota ele. Mas ele não desiste. Olha só, vamos continuar. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, e nas mãos te tomarão para que nunca tropeces, como o teu pé em alguma pedra, né? Pedra alguma, algumas versões. Olha o que o diabo fez aqui, afrontou Jesus. Ele usou a escritura, a palavra de Deus está lá em Salmos, para afrontar novamente Jesus. Colocar à prova Jesus. Você não é filho de Deus? De novo. Ele não faz isso com você, comigo todos os dias? Você não é filho de Deus? Atire daqui. Jesus era homem. E se Jesus ouvisse a voz do diabo, ele se atirava e morreria. Muitos servos do Senhor não podem dar ouvido ao diabo. Por quê? Eu vou colocar um exemplo básico aqui. Se você está numa via que o máximo da via é 100 por hora, você não pode ultrapassar isso. Mas você com pressa de chegar ao seu destino, você vai com seu carro a 250 por hora. Você temente a Deus. Mas você está fazendo o que nesse exato momento? Você está tentando o Senhor teu Deus. Alessandro, um exemplo básico. Passar no sinal vermelho. Deus vai me guardar com seus anjos. Ele sempre me guardou. Eu vou passar no sinal vermelho. Isso é atentar ao Senhor teu Deus. Então ele fez isso com Jesus. Pule daqui de cima. Os anjos vão te amparar. Ele fez isso com Jesus. Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus. Então, meu irmão, a gente não pode atentar ao seu Deus. Se o médico deu um diagnóstico, fulano, parar de comer isso aqui, fazer exercício físico, e você tem fé em Deus, você crê em Deus, fala que nada, não vou ouvir médico não. Eu vou continuar comendo o que eu quiser. Não vou fazer nada, não vou tomar esse medicamento, nada. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer. Se Deus usou a boca do médico para falar com ela e ela não ouviu, ela está tentando o Senhor teu Deus. Porque a medicina foi Deus que deu, a ciência foi Deus que deu para o homem. Você está entendendo, meu irmão? Tem que ter uma fé inteligente. E é isso que Jesus teve. O diabo usou a escritura, a palavra, para falar, tire daqui. Mas Jesus falou assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu. O outro golpe que Jesus deu no diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus deu um golpe no diabo, Satanás. Segundo golpe. Olha isso. Às vezes as pessoas estão não tendo uma fé inteligente. A sabedoria do céu. Estão atentando no Senhor teu Deus. E o final, a consequência é grande. Por que aconteceu com fulano isso? Meu irmão, a pessoa pode ser o maior profeta da terra, do Brasil, orar, jejuar. Jesus estava em jejum aqui. Mas se não vigiar, ele cai. Ele cai, dizendo, ele cai. Ele cai, serve para as outras coisas também. Ele cai. Então, não tentará o Senhor teu Deus. Eu estou protegido. Eu tenho anjos que andam comigo. Eu vou fazer isso aqui porque Deus vai amparar. Cuidado. Cuidado. Não faça isso. Você pode cair no laço de Satanás. E ter dano
no seu corpo físico, aqui ele queria matar Jesus aqui, pulasse dali, Jesus ia morrer. Então é isso que o diabo às vezes faz. O diabo faz. E algumas pessoas que servem o Senhor, mas faltou inteligência, sabedoria. Não caia na cilada do diabo, meu irmão. O primeiro foi atacar a necessidade de Jesus. Você está com fome, mas ele tinha um propósito com Deus. E esse propósito tinha que ouvir a Deus, não o diabo. Não tem que obedecer o diabo. Você não pode obedecer o diabo, você tem que ouvir o diabo. Você tem que ouvir a Deus, o que Deus tem preparado para você. E o segundo é atentar ao seu Deus. Não atente, meu irmão. Você é de Deus, você é temente a Deus. Não caia nessa nada. Não, você é de Deus, pode ir. Acelera mais um pouquinho. Não, passa sinal vermelho. Não, não houve médico, não. Não, isso não. Você não. Não, para com isso. Cuidado. Aparentemente, você fala, não, olha só que coisa legal. Não, cuidado. O diabo, ele usa até a palavra, até as escrituras para enganar os cristãos. Cuidado. Olha isso. E continuando, ele não desistiu. Terceira vez ele continua. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Olha o inimigo, hein? Traiçoeiro, hein? No deserto, meu irmão, o diabo ele vai te atentar. E não vai ser uma vez, não. Ele atentou Jesus 3 vezes. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, meu irmão. No monte muito alto. E mostrou todos os reinos do mundo. E a glória deles. E disse, tudo isso darei se me prostrares e me adorares. Olha isso aqui. Muitos não estão servindo ao diabo. Faz pacto com o diabo. E tem a glória desse mundo. Fama, sucesso, dinheiro. Não é isso? Você vê aí direto. O pessoal abertamente fala isso. Mas o diabo, ele cobra a alma da pessoa. E o fim é trágico, meu irmão. Não faça isso. Mas Jesus responde a ele. Então Jesus responde, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e ele servirás. Então o diabo deixou-lhe e chegaram os anjos e o serviam. É forte essa mensagem, né? Essa mensagem é forte. Triunfou. No final do deserto, da tentação do diabo, Jesus triunfou e ele serve como exemplo para nós, para cada um de nós. Nós pegamos o exemplo de Jesus e ele triunfou. A gente tem que triunfar no deserto. Mesmo o diabo tentando, a gente tem que triunfar. Porque aqui está ensinando só adorar a Deus e mais ninguém. E servir só a Deus e mais ninguém. Não faça, meu irmão, não faz essa troca. Do Deus ao inimigo, ao diabo. Não faça isso. Adore só o Senhor Jesus Cristo, ao Todo-Poderoso. Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Adore somente a Deus aqui. Então o que traz ensinamento? Jesus traz ensinamento para nós. Adorai somente a Deus. Primeiro ele foi na necessidade de Jesus, mas Jesus tinha um propósito. Esse propósito estava ligado com as palavras de Deus, espirituais, sobrenatural. Cuidado que o diabo quer quebrar o seu propósito espiritual com Deus. Primeiro, tentação. A segunda, ele testar. Deus não é todo poderoso? Ele te pega daqui, do alto, pode te atirar. Não escuta você não. Vai em frente. Vai em frente. É igual cuidar do corpo. Você tem que cuidar do corpo. Ou não passar um sinal vermelho. 250 por hora. Havia 100. Cuidado, meu irmão. Cuidado, não atenta ao seu teu Deus. Nós somos carne. Se a gente sofrer um dano, a gente falece, morre. Então tem que vigiar. Tem tanta gente que não vigia. Ora, jejum, mas não vigia. Acontece coisas com ele, com a pessoa que serve o Senhor, que é temente. Mas ele foi na voz do inimigo. Vigia, que o inimigo quer entrar na sua mente. Deus é poderoso, rapaz, fica tranquilo. E o último, adorar somente ao Senhor. Eu encerro aqui essa mensagem. Às vezes o inimigo está tentando você na área
financeira, econômica, familiar, profissional, não sei. Ah, cadê o seu Deus? Né? Cadê o seu Deus? Mas você tem um propósito com Deus, segue em frente. A área espiritual é maior que a material, irmão. Pense nisso. E segundo, você testar você contra Deus, não faça isso. E o último, adore só o Senhor. Jesus venceu no deserto. E o diabo estava lá no deserto. No seu deserto, o diabo vai estar lá. Prepare-se. Como exemplo, Jesus Cristo. E vença no deserto. Amém? Fique com esse vídeo, fique com essa mensagem. E que Deus te abençoe. Até a próxima.